Você provavelmente já ouviu falar em EBITDA em algum jornal de economia, relatório de empresa ou até mesmo em uma conversa sobre investimentos. Essa sigla em inglês é uma das ferramentas mais famosas do mercado financeiro. Mas afinal, o que ela significa e por que todo mundo fala tanto dela? Se você quer entender o que é o EBITDA, como calculá-lo e, mais importante, como usá-lo para analisar uma empresa, você veio ao lugar certo. Então, vamos começar pelo básico. O que é o EBITDA e para que ele serve? A sigla EBITDA vem do inglês e significa Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Em bom português, isso quer dizer lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização. Pense no EBITDA como uma fotografia da capacidade de uma empresa de gerar caixa apenas com a sua operação principal, ou seja, vendendo seus produtos ou prestando seus serviços. Ele basicamente ignora os efeitos de decisões financeiras, como pegar um empréstimo, dos impostos, que dependem da legislação de cada país, e dos gastos contábeis que não representam uma saída real de dinheiro do caixa, como a depreciação. Por isso, a principal função do EBITDA é mostrar o quão lucrativa e eficiente é a atividade central de um negócio. É um jeito de comparar a performance operacional de diferentes empresas, mesmo que elas tenham estruturas de capital, regimes tributários ou políticas de investimento diferentes. Agora que você já sabe o que é, vamos para a parte prática. Como calcular o EBITDA? A fórmula mais tradicional e direta é bastante simples. Você só precisa pegar o lucro operacional da empresa antes do IR e CSLL, que você encontra na demonstração do resultado do exercício, e somar a depreciação e a amortização. A fórmula fica assim: EBITDA é igual a lucro operacional, mais depreciação, mais amortização. O lucro operacional já é o lucro antes dos juros e dos impostos, então, ao adicionar de volta a depreciação e a amortização, que haviam sido subtraídas para chegar a esse lucro, você isola o resultado puramente operacional da companhia. É como se estivéssemos limpando o resultado para enxergar apenas o que a operação em si consegue gerar. Mas essa não é a única maneira de chegar a esse número mágico. Existem formas alternativas de calcular o EBITDA, e uma das mais conhecidas é o método top-down, que parte do topo da DRE. E nesse caso, você começa com a receita líquida de vendas, que é o total que a empresa faturou, e vai subtraindo os custos e as despesas diretamente ligados à operação. A conta fica assim: EBITDA é igual a receita líquida, menos custos dos produtos vendidos ou serviços prestados, menos despesas operacionais, como despesas de vendas, gerais e administrativas. Lembre-se que nesse cálculo, você deve excluir as despesas com depreciação e amortização, que geralmente estão incluídas nas despesas operacionais ou nos custos. Essa abordagem é útil para entender como cada linha de custo e despesa impacta a geração de caixa operacional da empresa, trazendo uma visão mais detalhada da estrutura de gastos do negócio. Depois de descobrir os valores do EBITDA, tem outro cálculo que é super importante. Entender o que isso realmente significa em relação ao faturamento da empresa, sabe? É como ver a saúde financeira dela de um jeito mais claro. E para isso, a gente usa a margem EBITDA. Calcular essa margem é super fácil e nos dá uma visão sobre como a operação está indo. A fórmula é a seguinte: margem EBITDA é igual a EBITDA, dividido por receita líquida vezes 100. Lembrando que a receita líquida é obtida com a receita de vendas bruta, menos os impostos sobre vendas, abatimentos e devoluções, menos os custos de produtos vendidos. O resultado é um percentual que indica quanto de cada real de receita líquida se transformou em caixa operacional, antes de descontar juros, impostos, depreciação e amortização. Por exemplo, se uma empresa tem uma margem EBITDA de 30%, significa que para cada R$100 que ela vendeu, R$30 viraram geração de caixa puramente operacional. Essa métrica é excelente para comparar empresas do mesmo setor, pois revela qual delas consegue ser mais eficiente e lucrativa em sua atividade principal. Uma dúvida muito comum é por que exatamente excluímos os juros,
os impostos e a depreciação e amortização? A resposta está na busca por uma análise pura da operação. Vamos detalhar cada um. Os juros são excluídos porque refletem as decisões de financiamento da empresa, não sua performance operacional. Uma empresa pode ter muitos juros a pagar porque decidiu se endividar para expandir, enquanto outra pode não ter dívidas. Ao tirar os juros, comparamos as duas pela sua capacidade de gerar negócios, independentemente de como elas financiam seu crescimento. Os impostos sobre o lucro são removidos porque variam muito dependendo do país, do setor e de benefícios fiscais que a empresa possa ter. Retirá-los permite comparar uma empresa no Brasil com uma nos Estados Unidos de forma mais justa. Por fim, a depreciação, exaustão e amortização são despesas contábeis, não um desembolso efetivo de caixa. Elas representam a perda de valor de ativos, como máquinas, jazidas ou softwares, ao longo do tempo. Embora sejam importantes para a contabilidade, elas não afetam o dinheiro que entra e sai da empresa no dia a dia. Ao excluí-las, o EBITDA se aproxima mais da geração de caixa real da operação. Contudo, apesar de sua popularidade, o EBITDA não é uma métrica perfeita e recebe várias críticas importantes. A principal delas é que ele pode maquiar a realidade de uma empresa, fazendo-a parecer mais saudável do que realmente é. Como o EBITDA ignora a depreciação, ele não considera a necessidade que a empresa tem de reinvestir em seus ativos para se manter competitiva. Uma indústria com maquinário pesado, por exemplo, precisa gastar muito para substituir seus equipamentos velhos, e esse gasto, o CAPEX, não aparece no EBITDA. Além disso, ao ignorar os juros, o indicador pode esconder o peso de uma dívida muito alta, que pode comprometer a saúde financeira da companhia no futuro. Outra crítica é que empresas podem manipular o cálculo, classificando despesas de formas diferentes para inflar o resultado. É por isso que o famoso investidor Warren Buffett já disse que o EBITDA é um número que não faz muito sentido, pois ignora custos e obrigações exigíveis muito reais. Isso nos leva a uma pergunta fundamental. Para avaliar a geração de caixa de uma empresa, o que é mais preciso? O EBITDA ou a demonstração de fluxo de caixa? Sem dúvida nenhuma, a demonstração de fluxo de caixa é uma ferramenta muito mais completa e precisa. Enquanto o EBITDA é apenas um indicador, um atalho, a DFC é um relatório contábil completo que mostra exatamente de onde veio e para onde foi o dinheiro da empresa em um determinado período. A DFC é dividida em 3 partes: fluxo de caixa das atividades operacionais, fluxo de caixa de investimento e fluxo de caixa de financiamento. O fluxo de caixa operacional, em particular, já considera o efeito de variações no capital de giro, como estoques e contas a receber. E, diferentemente do EBITDA, nos dá o valor real do caixa gerado pela operação principal. Portanto, embora o EBITDA seja útil para uma análise rápida e para comparações setoriais, ele nunca deve substituir uma análise profunda da demonstração de fluxo de caixa. O ideal é usar os dois em conjunto. O EBITDA como um ponto de partida e a DFC para confirmar e aprofundar a análise. No fim, o EBITDA é uma boa ferramenta, mas use com cuidado. É uma ferramenta poderosa, mas que deve ser usada com sabedoria. Ele nos dá uma visão rápida e clara da capacidade de geração de caixa operacional de uma empresa, facilitando comparações e análises de eficiência. No entanto, é fundamental estar ciente de suas limitações e nunca usá-lo de forma isolada. Ao combiná-lo com outras métricas e, principalmente, com uma análise cuidadosa da demonstração de fluxo de caixa, você terá uma visão muito mais completa e realista da saúde financeira de qualquer negócio. Agora, da próxima vez que você se deparar com essa sigla, não só saberá o que ela significa, mas também como calculá-la, interpretá-la e, o mais importante, como não cair em suas armadilhas. Analisar empresas ficou um pouco menos complicado agora, não é mesmo? Se esse vídeo te ajudou, deixe seu like e compartilhe com mais pessoas que estejam precisando esclarecer alguma dúvida. Obrigado e até mais.